Oi, oi pessoal, tudo bem? Joinha, firmeza mesmo? Que bom tê-los aqui mais uma vez. Nós vamos estudar agora o artigo 16 do nosso Código Penal. Nós vimos a aula passada, né? O artigo 15. É isso aí. O artigo 15 ele trata de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Só que ao lado da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nós também temos o arrependimento posterior. É isso aí. Então, olha só, nós temos, então, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E esses institutos, eles têm também um nominho, né? Um nominho que está aí surgindo agora no mundo jurídico. Que nominho que é esse? Quando falamos em desistência voluntária e arrependimento eficaz, nós estamos falando da chamada ponte de ouro, ok? Então, na hora que você ouvir falar ponte de ouro, você já sabe que está se referindo à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz. E a ponte de prata, professora? A ponte de prata é o arrependimento posterior. Então, olha só que legal. Ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz, porque é uma benesse para o agente, ok? E o arrependimento posterior, ponte de prata. Além da ponte de ouro e ponte de prata, sabe o que também os doutrinadores já estão criando, né? A ponte de diamante. Sim, então ponte de ouro, ponte de prata e ponte de diamante. Professor, e o que seria, na visão dos estudiosos do direito penal, a ponte de diamante? A colaboração premiada. Então, a colaboração premiada, ou também conhecida como delação premiada, seria a nossa ponte de diamante. Ok? Então, não esqueçam. Ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ponte de prata, arrependimento posterior. E ponte de diamante, colaboração premiada, lá da lei que combate o crime organizado, ok? Muito bem, então vamos aqui trabalhar o arrependimento posterior. Galerinha, veja bem, em que momento nós temos a desistência voluntária? Desistência voluntária. Iniciada a execução, não conclui os atos executórios por vontade própria. Desistência voluntária, responde somente pelo ato já praticado. Arrependimento eficaz. Em que momento que nós temos o arrependimento eficaz? Depois de findo os atos executórios, antes da consumação do delito, ok? Esse é o arrependimento eficaz. O agente responde somente pelo ato já praticado. E o arrependimento posterior, professor? Em que momento, professora, que ele surge? O arrependimento posterior, ele surge após a consumação do crime, antes do recebimento da denúncia. Arrependimento posterior, veja, arrependimento posterior. Posterior a quê, professora? Posterior à consumação do crime. Então, o arrependimento posterior é aquele arrependimento em que toma conta do agente depois que ele já praticou e já consumou o crime. Esse é o arrependimento posterior, ok? Então, qual que é o momento do arrependimento posterior? Pós-consumação da conduta criminosa, antes do recebimento da denúncia ou queixa. Muito bem. O arrependimento posterior, ele não se estende a todo e qualquer crime, não, tá? O arrependimento posterior não se estende a todo e qualquer crime. Ele é um instituto que possui requisitos próprios, requisitos específicos. Então, o arrependimento posterior, ele só tem efeito sobre aqueles crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Arrependimento posterior somente pode ser aplicado, ok? Para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, veja bem, crime de homicídio, cabe arrependimento posterior? Não, porque tem violência. Crime de ameaça, cabe arrependimento posterior? Não, porque tem ameaça.
de roubo, cabe arrependimento posterior? Não, porque tem violência e grave ameaça. E o crime de furto, cabe arrependimento posterior? Furto cabe arrependimento posterior, porque não tem nem violência e nem grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, deixa de ser furto e passa a ser roubo, ok? Professor, o crime de dano. Crime de dano perfeito, crime de dano cabe sim arrependimento posterior. Por quê? Porque é sem violência ou grave ameaça, ok? Então vamos lá conhecer mais requisitos que caracterizam o arrependimento posterior. Faremos a leitura e em seguida vamos trabalhar os requisitos que caracterizam o arrependimento posterior. Veja bem, o próprio nome diz arrependimento posterior. Posterior a quê, professora? Posterior à consumação do crime, ok? Posterior à consumação do crime. Pois bem, então vamos lá. Ó, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Primeiro requisito. O texto de lei, ele é muito claro em falar sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pode haver, né, dano ao patrimônio, ok? Isso não vai caracterizar violência ou grave ameaça. O que acontece? Uma pessoa, ela é capaz de sofrer violência ou ameaça. Agora, um bem não sofre violência, um bem não sofre ameaça, ele sofre o quê? Dano, ok? Bens, carro, casa, aparelho de celular, isso, notebook, não sofre violência, sofre o quê? Dano, porque é um ser inanimado, certinho? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu deixe a minha pasta com meu laptop, com meu celular, tudo, né? Com meu HD externo, tudo dentro da minha pasta, essa pasta sobre o banco do carro. O que o camaradinha faz? Olha, já imagina que dentro da pasta tem algo de valor para ele quebra o vidro do carro e leva a minha pasta embora. Eu posso falar que nesta conduta criminosa houve violência ou grave ameaça à pessoa? Não houve violência ou grave ameaça. Mas, professora, ele quebrou o vidro do carro? Sim, mas o carro é um bem, é um objeto. E objetos e bens não sofrem violência, sofrem o quê? Dano. Então, neste caso, pode sim configurar o arrependimento posterior, ok? Agora, se eu estou para entrar no meu carro e o camarada aponta uma arma para mim e fala, me entrega essa pasta que está dentro do seu carro. Aí houve o quê? Grave ameaça à pessoa. Aí já não é um crime de furto, já caracterizou-se um crime de roubo, onde não é possível aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior. Primeiro requisito do Instituto, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. O que mais para caracterizar o arrependimento posterior? Reparado o dano ou restituída a coisa. Segundo requisito, tem que haver a reparação do dano ou a devolução do objeto furtado, ok? Então, olha só, reparação do dano ou restituição da coisa. Tem que haver a reparação à vítima. É isso que significa isso aqui. Reparado o dano, restituída a coisa. Ou seja, tem que haver a respectiva indenização à vítima daquilo que foi tirado dela, daquele prejuízo. Tem que ser reparado o prejuízo que a vítima, o quê? Que a vítima sofreu. Imagine só. Agora já estamos em época de vício de prova, já vamos para exame final na universidade. Então imagine que um aluno muito bravo comigo, muito bravo, vai lá e quebra todos os vidros do meu carro. Risca todo o meu carro, risca.
Detona meu carro, corta os pneus, detona. O crime já está pronto, acabado e consumado. É um crime que foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa? Não, não é. Muito bem. Então, no dia seguinte, o aluno chega até mim e fala, professor, é o seguinte, eu estou arrependido. Eu que pratiquei aquele crime de dano contra o seu veículo. Vamos fazer o seguinte, professor. A senhora pode escolher a funilaria, a melhor funilaria de Cuiabá. A senhora pode levar o seu carro lá para reparar todo o prejuízo. Eu vou reparar todo o prejuízo que eu causei à senhora. Vai ser por minha conta, professor. Pneus novos, reparação da pintura. A senhora fica tranquila. Ok? Ele já cumpriu o primeiro e o segundo requisito. Agora, esse arrependimento, ele pode surgir a qualquer momento da vida do agente? Não, ele tem prazo. Até quando que vale esse arrependimento, né? De reparar o dano ou restituir a coisa? Até o recebimento da denúncia ou queixa. Ele tem até o recebimento da denúncia ou queixa para reparar o dano ou restituir a coisa, ok? E aqui eu quero trabalhar com vocês que recebimento é diferente de oferecimento de denúncia ou queixa. O recebimento é o juiz de fato falar, olha, essa denúncia, essa queixa preenche todos os requisitos legais do Código de Processo Penal. Então eu irei recebê-la e vamos dar início ao processo crime. Oferecimento é o Ministério Público protocolar, tá? Enviar ao juiz essa denúncia ou queixa. Então, via de regra, recebimento e oferecimento dão em datas diferentes. E o Ministério Público, no caso de denúncia, ou o advogado, no caso de queixa-crime, podem, por exemplo, oferecer a denúncia ou a queixa-crime no dia 22/2/2017. E o juiz pode receber essa denúncia, né? Então, imaginemos que a denúncia ou queixa foi oferecida dia 22/2/2017, foi protocolada lá junto ao fórum. E o juiz só analisa essa denúncia, essa queixa-crime para fins de recebimento, ok? No dia 13/4/2017. No dia 13/4 que o juiz pega essa denúncia, pega essa queixa, pega essa petição, que nada mais é que uma petição inicial, olha ela e fala, preenche os requisitos do Código de Processo Penal. Pá, carimba, assina, recebida, presente, denúncia ou queixa, nessa data. E aí pergunta-se, qual é a data que o agente tem para reparar o dano ou restituir a coisa? Dia 22/2, que foi o oferecimento da denúncia, foi a data em que a denúncia foi oferecida ao juiz, foi protocolada no fórum, ou o autor da conduta tem até o dia 13/4. O autor da conduta tem até o dia 13/4, porque a lei fala até o recebimento da denúncia ou da queixa, ok? Outro requisito, esse arrependimento não pode ser forçado por terceiro. Esse arrependimento, ele tem que ser o quê? Por ato voluntário do agente. Tem que ser por ato voluntário. Ato voluntário ou espontâneo, ok? Ou seja, o arrependimento pode ser fruto de uma reflexão do próprio agente, é um arrependimento espontâneo. Ou pode ser fruto, né, de conselho de terceira pessoa. Então, ele recebe o conselho de alguém, reflete e fala, de fato, eu estou arrependido. Tem que ser por ato voluntário do agente, ok? Diante disso,
Qual é o benefício que a gente tem diante do arrependimento posterior? Obrigatória redução de pena de 1 a 2/3. Obrigatória redução de pena de 1 a 2/3, ok? Veja bem, por que obrigatória redução de pena? Porque a lei não fala que a pena poderá ser reduzida. Não, a lei fala a pena será reduzida. Então, é uma obrigatória causa de redução de pena, ok? Rapidão, rapidão. Vamos só relembrar para nós darmos continuidade aqui na nossa aula. Arrependimento posterior, também conhecido como Instituto, também conhecido como Ponte de Prata. O arrependimento posterior, ele dá-se depois da consumação e antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Para o agente fazer jus, tá? A obrigatória redução da pena de 1 a 2/3 via arrependimento posterior, é necessário preencher 4 requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, que o crime praticado tenha sido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que ele tenha reparado o dano ou restituído a coisa, devolvido o objeto para a vítima. Terceiro, que essa restituição ou reparação do dano seja até o recebimento da denúncia ou queixa e que esse arrependimento se dê por ato voluntário do agente. Preenchidos esses 4 requisitos, obrigatoriamente o juiz terá que reduzir a pena do autor dessa conduta de 1 a 2/3, ok? Então vamos lá, considerações. O arrependimento posterior revela-se como uma causa obrigatória de redução de pena, aplicada aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que de modo voluntário o agente repare o dano ou restitua a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. O arrependimento posterior ocorre após a consumação do crime e antes do recebimento da denúncia ou da queixa, ok? Antes do recebimento da denúncia e da queixa. Assim, os requisitos para a caracterização do Instituto do Arrependimento Posterior, também conhecido como Ponte de Prata, são os seguintes. Primeiro, crimes praticados sem violência ou grave ameaça, que nós já trabalhamos, inclusive, esses 2 exemplos. O furto, o dano é um crime sem violência ou sem grave ameaça. O estelionato, né? Via de regra, não tem ameaça, certo? Também é cabível aqui no nosso exemplo, no arrependimento posterior, certo? Segundo requisito, restituição da coisa ou reparação do dano. Ou seja, imagine que a gente furtou um veículo, furtou uma motocicleta, furtou um laptop, furtou um celular. Ele vai e devolve o veículo, devolve a motocicleta, devolve o celular. Arrependimento posterior. Mas imagine que ele já não tem mais o veículo, já não tem mais a motocicleta, já não tem mais o celular, já não tem mais o laptop. Ele não tem como restituir a coisa. Então ele repara o dano, ele indeniza a vítima e deixa a vítima feliz, ok? E aí vem a pergunta. A reparação, ou a reparação do dano, desculpa, a restituição da coisa ou a reparação do dano precisa ser integral? A restituição da coisa e ou a reparação do dano precisa ser integral? STF já entendeu que não, mas também nós não podemos restituir a coisa descaracterizada, tá? E também não podemos ressarcir o dano de maneira desatualizada. O que significa isso? Imagine que um laptop furtado, novo, custe R$6.000. Aquele já era usado. Então, o autor falou, olha, lhe ofereço R$3.000, R$4.000, porque era usado, mas estava em bom estado. Ou seja, dá
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.